Olá, meus irmãos, hoje dia 19 de maio, com a graça de Deus estou aqui para fazer a partilha da palavra. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Se colocamos na presença do Senhor, nesse dia de hoje, nesse início de semana, já pedimos que o Senhor já vai nos abençoando, que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo já vai nos abençoando. A liturgia da igreja traz para nós hoje o Evangelho de São João. Jesus disse que quem acolhe os seus mandamentos e observa esses mandamentos, isso mostra o que é amar a Deus. E amar a Deus é algo muito objetivo. Observar os mandamentos, acolher os mandamentos e aceitar. Tem gente que não acolhe os mandamentos e outros que acolhem, mas não vivem os mandamentos. Segundo os mandamentos que Deus nos fala, que nós conhecemos bem, nós aprendemos na catequese, temos muito conhecimento desses mandamentos, que Deus nos fala: não furtar, as pessoas furtam. Não pecar contra a castidade, as pessoas vivem o pecado do adultério. E tem gente que guarda os mandamentos, observa e vive de acordo com os mandamentos. Esses que acolhem e vivem é o que ama a Deus. Por quê? O que nos afasta do amor de Deus, do amor de Jesus? É o pecado, é os nossos pecados. A pessoa que observa os mandamentos, ela não peca, ela vive na graça de Deus. E se a gente peca, a gente já logo busca a confissão, busca de novo a amizade com Deus, novamente. Porque quando nós desobedecemos o mandamento da lei de Deus, nós pecamos, nós perdemos a amizade com Deus. E a gente busca a confissão e reata a amizade novamente com Deus. Porque a pessoa, ela percebe que ela ofendeu a Deus. Então, a pessoa que ama a Deus, que se arrepende quando peca, busca a confissão, a reconciliação. Então, essa pessoa, ela ama Deus, ama Jesus Cristo. Porque pecar, todos nós pecamos. Somos fracos, miseráveis e pecadores. Nós pecamos. Mas nós temos a graça de Deus, a graça de reconhecer os pecados. Porque até reconhecer os pecados é pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Reconhecer que precisa viver os mandamentos. Todos nós sabemos que é uma luta, todos os dias, é uma luta diária para viver os mandamentos de Deus. Mas Deus, Ele dá a graça para o nosso coração. Ele nos dá a graça. Meus irmãos, isso é um dogma de fé, que quando nós estamos em estado de graça, Deus habita no nosso coração. E quando nós estamos em estado de graça, Ele habita no nosso coração. Aqui nesse Evangelho, Jesus vai dizer que quem ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a Ele. Ou seja, a gente vai sentir essa presença viva de Jesus em nós. Judas Tadeu disse: Senhor, como que explica que o Senhor vai manifestar a nós e não o mundo? E Jesus disse: quem me ama, guarda a minha palavra. Quem me ama, guarda as minhas palavras. E o Pai o amará, e nós iremos e faremos nele a nossa morada. Olha que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Nós somos uma habitação de Deus, aonde Deus faz morada em nós. E Jesus disse: nós faremos morada. É a Trindade Santa que habita no nosso coração. Ele habita no nosso coração mesmo. Se o coração está em estado de graça, sem pecado, essa parte vai dizer para nós aqui no Evangelho, eu acho assim muito forte quando Jesus disse: quem não me ama, não guarda as minhas palavras.
Porque a palavra que escutai não é minha, mas é do meu Pai. Meu Pai que me enviou. Foi isso que ele disse quando eu estava convosco, quando eu estava no meio de vós. Porque quem viu o Filho, viu o Pai. E o Pai é quem viu o Filho, é o Filho quem envia a igreja. Essa é a lógica de Deus para a salvação da humanidade. E nós precisamos cultivar essa presença de Deus, essa intimidade, que é tão importante em cada um de nós. É muito importante. Porque a maioria das pessoas não tem essa intimidade com Deus. Vê Deus distante, longe, não sente a sua presença que está na palavra. Ele fala na nossa alma e através da tua palavra. Deus está na nossa alma. Santa Catarina de Siena, ela dizia, Deus está na minha alma, porque o céu é onde Deus está. E quanto mais a pessoa tem essa intimidade com Deus, vive de acordo com Deus, de acordo com os mandamentos de Deus, a gente vai ver na vida dos santos que tinha essa intimidade profunda com Deus. Eles tinham poder de realizar milagres, porque Deus estava intensamente neles. A presença de Deus em nós, ela tem nível de intensidade. Quanto mais uma pessoa vive uma vida de piedade, de oração, de caridade, penitência, despreendido das coisas do mundo, mais Deus habita no seu coração. Mais Deus permanece ali naquele coração. Porque o nosso coração é como se fosse uma casa que está muito cheia de coisas. Lógico que não vai caber mais nada lá. Não cabe mais nada lá dentro. Mas se essa casa está vazia, você pode colocar muitas coisas lá dentro. É assim nosso coração. Se o nosso coração está cheio de coisas deste mundo, não vai sobrar espaço para Deus. E Deus, ele fica ali talvez, ali no cantinho da casa. E daí, Deus opera pouco. Mas quando Deus toma conta da alma, então Deus age através da alma. Quando Jesus fala na Eucaristia, quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele, e viverá por mim. E eu ressuscitarei no último dia. Disse Jesus. E Jesus disse, é a melhor maneira de nós cultivar Deus em nós através da Eucaristia. É o que Cristo venha a nós. É a maneira que Cristo vem a nós é através da Eucaristia. É uma maneira real, substancial, corpo, sangue, alma e divindade. Esta é a maneira de crescer e cultivar Deus em nós. Por isso que é muito importante, após a comunhão, a ação de graça, tempo para estar com Jesus, para louvar, bendizer, adorar e agradecer. E fazer a reparação, interceder. É o momento da gente conversar com Jesus. O que afasta nós de Deus? A gente sabe, né, que é o pecado, que faz a gente perder a nossa amizade com Deus. Sabemos que somos pecadores, mas Deus, ele nos concede meios para nos livrar dos pecados. Ele nos dá a graça para que nós possamos fugir das ocasiões de pecado. Ele nos dá a graça também da reconciliação através da confissão. Então, a Eucaristia, a confissão, são os meios que Deus nos dá para nos livrar do pecado. E assim nós iremos a Ele e nele faremos a nossa morada. E a gente precisa cultivar essa presença de Deus em nós.
Precisamos cultivar essa presença de Deus em nós. Saber que Deus está na sua alma. Olha que coisa maravilhosa. É você saber que Deus está na tua alma. Que você pode conversar com Ele. Isso é fé. Porque fé não é sentimentalismo. Não é imaginação. Para nós que somos católicos, a presença de Deus é pela nossa fé. Se nós estamos em estado de graça, Deus está na nossa alma. E é pela fé. Eu sei que Deus está na minha alma. Eu vou conversar com Ele, vou sentir que sou amada por Ele. E quando também nós amamos o nosso próximo, nós estamos também enchendo a nossa alma de Jesus. É assim nós já vamos vivendo essa presença de Deus aqui nessa terra. Vamos viver essa presença viva do Senhor aqui na terra, que vai dar continuidade na eternidade. Jesus termina esse evangelho hoje dizendo uma coisa muito importante, que quando o defensor, o Espírito Santo, que o Pai o enviará em seu nome, ele vos ensinará tudo e recordará tudo o que eu vos tenho dito. É o que Jesus está dizendo. O Pai enviará o Espírito Santo em seu nome. Olha que coisa linda que é essa promessa que Jesus faz. Jesus, ele não escreveu nada. Mas ele deixou o Espírito Santo, o defensor. Meu Pai o enviará em meu nome. Ele o enviou. Ele enviou no dia de Pentecoste. Ele ensinará tudo a vós e recordará tudo o que eu tenho dito. Foi isso que Jesus disse. Porque a igreja, ela nunca errou o caminho da salvação. Durante esses 2000 e tantos anos, por causa dessa promessa de Jesus Cristo, que ele prometeu que o Espírito Santo vos ensinará tudo. Porque na doutrina da Igreja Católica não tem nada de errado. Você pode ler o catecismo com toda segurança. Porque Jesus prometeu que o Espírito Santo vos ensinará tudo e recordará o que Jesus tem dito. Por isso que a tradição da Igreja, dos apóstolos, é muito importante. É muito importante. Ele tem o mesmo peso da revelação da Bíblia. É o mesmo peso. Porque tudo que está escrito é baseado nessa promessa, que o Espírito Santo recordará tudo o que tenho dito. Tudo o que Jesus tinha dito na Santa Ceia. O Espírito Santo o recordou tudo. E Jesus diz, eu tenho muitas coisas ainda a dizer a vocês. Muitas coisas. Mas vocês não podem suportar agora. E nem vai entender agora. Mas quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade. A nossa igreja, ela tem 2000 anos. 2000 e tantos anos. O nosso credo tem 2000 anos. Nunca foi alterado. Foi completado para melhor explicação. E não alterado. Tivemos 267 papas, agora com Leão XIV. E nunca cancelou nenhum ensinamento anterior. Já tivemos 21 concílio ecumênico. E nenhum concílio ecumênico cancelou nenhum ensinamento. Nenhum ensinamento foi cancelado. Porque o Espírito da Verdade, que é o Espírito Santo, ele guia a igreja. Que quer dizer, quem querer dizer que a igreja errou o caminho da salvação, vai estar dizendo que Jesus mentiu. Quem querer dizer essas coisas? É que a promessa de Jesus não se cumpriu. Mas isso jamais irá acontecer, jamais. Porque a promessa de Jesus se cumpriu, sim. A promessa de Jesus se cumpriu. Porque o Espírito Santo é quem guia a igreja. Ela nunca errou jamais, porque o Espírito Santo é quem conduz. É como Jesus disse,
Ele fará vocês lembrar tudo que eu disse anteriormente. Rezemos pedindo que o Espírito Santo nos conduz, para que nós sejamos guardados, guiados, conduzidos por Ele. Que Ele seja o nosso defensor, o nosso advogado em todas as nossas causas. Te convido a pegar a palavra. O Evangelho está em São João 14, de 21 a 26. Rezemos junto, pedindo que o Espírito Santo vai nos iluminando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma, santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e observar, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai. E eu amarei e manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como que explica que te manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai, o amará. E nós viveremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que escutais não é minha, mas é do Pai que me enviou. Isso é que vos disse quando estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ouvimos hoje Deus falar ao nosso coração. Ele explicou bem, de forma bem precisa e clara, sobre o mistério do amor de Deus. Ele faz morada em nós. Ele escolheu nosso coração por sua morada. Que nós guardamos as preciosas palavras de Jesus. Ele nos fala no Evangelho para nós observar os seus mandamentos, preparar bem a casa do nosso coração para acolher a Santíssima Trindade, que decidiu vir fazer morada em nós. Que a paz de Jesus, que o amor de Maria esteja no teu coração. Um abençoado início de semana e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.